Boa noite, boa noite. Fernando, vamos dar uma olhada na câmera aqui, não deu tempo? Como que tá a câmera, por favor? Aguardando a nossa convidada, Maria Lima. Vou entrar aqui. Como que tá a imagem, Fernando? Ela chegou aqui. Vamos testar ao vivo aqui. Fernando, qualquer coisa vai mandando mensagem aqui, por favor, pra gente alinhar essa câmera aqui. Oi, Olá, Maria Lima, tudo bem? Como você tudo está? bem? Ai, meu Deus, Que, fiquei em pé, só um minuto. Tudo bem, e você? Tá que boa a honra. imagem? Tá me ouvindo? Eu tô dando uma olhada também. Como que tá a minha imagem aí? Tá cortando? Deixa eu tirar esses filtros aqui, peraí. Não, tá boa, pra mim tá boa aqui. Boa noite, pessoal. Queria que vocês me dessem um feedback da imagem aqui. Para mim também tá legal. Só queria que você me falasse só se tá cortando a minha imagem, né? Eu Acho tô que te não, vendo né? direitinho. Eu tô te vendo direitinho. Eu não sei se o pessoal tá vendo aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, amigos. Uma honra. Ó, vamos enviando o aviãozinho aí pra quem você se importa, pra quem você acha que esse assunto é interessante. Já começa enviando aí o aviãozinho. É isso aí. É desse jeito que tem que começar. Já Com vou até muita. enviar para algumas pessoas aqui também, peraí. Vai lá. A imagem. Agora tá. Deixa eu só dar uma arrumada na minha imagem aqui. Que eu acho que agora vai ficar maneiro. Amigos e amigas, boa noite. Enquanto mandamos aviãozinhos, live número 53, programa Nortear Educação Financeira, do dia 10/11 às 20 horas. Live de 53. Outro dia nós começamos do zero e já chegamos aqui ao número de 53 lives. Hoje eu tenho a honra, o orgulho, o acompanhamento dela começou numa live nossa, da qual ela estava assistindo a live do, do meu querido Doutor Finanças, não é isso? E aí Isso, começamos a interagir e hoje está aqui Maria Lima, graduada em Ciências Contábeis, com, com ênfase em finanças pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Como que é o sinal lá que vocês mandam? Tem lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no dia que o Ossendorf estava aqui com a gente, ele falou lá que tinha um cumprimento, algo que vocês faziam que era tipo de lá. Eu só esqueci o que era. não entendi, desculpa. Eu não entendi Tinha, sua pergunta. tem um cumprimento lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou algo que vocês falam que é comum de lá. Ele falou no dia, eu esqueci. Ah, o pessoal fala muito a questão da Minerva, não é só uma questão de números. Eu não sei Minerva, se é é isso aí. É isso mesmo. Minerva. É. Eu acho legal o orgulho que vocês têm da universidade. Isso é legal. Orgulho Minerva, é isso. Exatamente. Lá na universidade você teve um contato maior com finanças pessoais, inclusive participando de alguns projetos voltados à área. É pós- é Exatamente. pós-gradu- é pós-graduada em assessoria contábil e fiscal pela Universidade Veiga de Almeida, Rio de Janeiro também. Sócia fundadora da Conte, escritório de contabilidade. Estudiosa, apaixonada por empreendedorismo, finanças e investimentos. Recentemente criou uma página para ajudar as pessoas e principalmente as mulheres a começarem a investir. Maria Exatamente. Lima, muito obrigado por aceitar esse humilde convite, falando do Rio de Janeiro. Descobri hoje no bate-papo que você não é carioca, você é paraibana, é isso mesmo? Carioca de coração, né? Mas sou paraibana de sangue. Mas eu moro no Rio de Janeiro há bastante tempo, há 20 anos. E
E assim, eu amo o Rio de Janeiro, sou apaixonada por essa cidade, mas vou todo ano lá na minha terrinha também, né? Não posso deixar de visitar lá a galera. Os meus pais moram Legal. lá ainda. Então, vou Que passar férias lá no Nordeste, é o lugar, é o melhor lugar para passar férias, né? Então, estou no útil ao legal. agradável. Quem estiver aí com a gente, seguindo as recomendações dela, vamos dar likes, vamos indicar para que outras pessoas possam estar acompanhando esse ótimo bate-papo, onde a gente vai poder falar como começar a investir com pouco dinheiro. E eu vou fazer já aqui a pergunta praxe. Olha lá, o Luiz Ossendorf, ele que te trouxe aqui, Olha aí, hoje ele está assistindo, que bacana. meu É mestre, legal, meu mestre. que legal. Queria te fazer uma pergunta. Eu sempre pergunto, aí você pode alinhar aquilo que melhor foi para você, mas como que chega a educação financeira na sua vida? Você tem um currículo muito bonito, fantástico, mas um dia começa, né? Um dia há um despertar da educação financeira. Você pode contar pra gente? Claro. Eu me considero um eterno aprendiz, né? Eu estou aprendendo muito ainda, estou num caminho, assim. Eu tenho lido bastante a respeito de finanças pessoais, porque é realmente uma área que me encanta de verdade. Só que eu sempre, desde que eu me formei, eu sempre fui para a área contábil mesmo, tanto que eu sou empreendedora contábil, né? Tenho meu escritório. Mas as finanças pessoais chegaram para mim através do Luiz de Antônio mesmo, que está aí. Porque, assim, nós sabemos que no Brasil, principalmente aqui no Brasil, a gente não tem uma cultura de ter finanças pessoais, educação financeira em casa, nem na escola, né? Então, foi na UFRJ mesmo que eu tive esse contato maior com o Luiz Antônio. Legal. Inclusive, a gente participou aí de uma gincana financeira na época, tem um tempo, acho que foi em 2012, eu tenho até um certificado dessa época. E a gente fez um projeto legal, a gente criou uma cartilha de educação financeira para uma comunidade do Rio de Janeiro. Foi um evento bem legal, assim, eu gostei bastante. E aí, a partir daí, eu comecei a gostar mais, mas nunca falei sobre finanças pessoais, entendeu? Eu sempre fui para a área contábil mesmo. Só que depois de um tempo, com os meus clientes mesmo, eu passei a dar dicas, ajudar mais na parte pessoal deles também, porque impacta diretamente na empresa, né? A gente sabe disso. Se o Sim. sócio não é organizado financeiramente, a empresa também não vai ser. Isso, Então, isso, isso, é isso é uma regra, né? eu acho muito difícil alguém que tem uma empresa, mas que leve a empresa super bem financeiramente, enquanto sua vida. Tipo, primeiro vem do sócio, depois leva para dentro da empresa. Ou melhor, de fora para dentro. Né? Então, acho que se o sócio for organizado financeiramente, provavelmente a sua empresa vai ser organizada também. Né? E Que, vice-versa. que bacana. Então, desculpa. Travou? Dando uma cortadinha aqui, pode falar. Então, a partir disso, eu comecei a me interessar mais, até porque eu não investi, assim, eu sempre procurei fazer reserva, já me endividei no passado, eu acho que todo mundo, a maioria das pessoas já fizeram isso. E depois eu comecei a me interessar bastante, fazer minha reserva de emergência, comecei a me interessar por investimentos mesmo. E aí eu vi que tinha pouquíssimas mulheres na Bolsa de Valores. Eu nem lembro o número agora, mas era um número muito pequeno em comparação com os homens. E aí eu criei uma página Invista Maria, por mais Marias investindo, para incentivar mais mulheres a entrarem no mercado financeiro. Que bacana. Hoje você é contadora, você trabalha com PJs, ajuda seus clientes, você tem um trabalho Isso. específico para mulheres falando de investimentos, mas fala de investimento para o público em geral, né? Isso você também Sim, faz. sim, sim. Eu falo para o público em geral, mas a página mesmo que eu quis colocar era mais tipo Invista Maria, sabe? Mulheres, vamos investir. Mas eu falo E para aí, todo mundo, não tem essa e, e, distinção, e, não. a mulherada? A mulherada fica entusiasmada quando fala de investimentos? Como tem sido esse trabalho? Então, tem até uma menina aí, a Edilene, ela sempre está comigo, assim, ela falou que depois que ela começou a me acompanhar, ela começou a investir. Ela tá aí, ela pode falar. Mas Edilene alguns Guedes, né? amigos. Edilene Guedes, né? Isso. Oi, Eu tô Edilene, acompanhando. seja bem-vinda.
Então, assim, eu comecei a conversar com muitas amigas minhas e até com pessoas próximas de mim, né? Mais as pessoas próximas, claro, que a gente começa assim. E eu percebi que ninguém se interessava, ninguém sabia direito o que era investir na bolsa de valores ou investir em, sei lá, fundos imobiliários que seja. Então, eu comecei, gente, vamos abrir a conta na corretora. Claro que com toda a responsabilidade, tem que conhecer, tem que estudar também, né? E você não Sim, pode também entregar o seu dinheiro na mão de qualquer pessoa. Você precisa entender o que você está fazendo com o seu dinheiro, que isso é o mais importante. Mas, assim, só o legal. fato de você levar informação para as pessoas e as pessoas falarem: nossa, que legal, vou buscar mais sobre isso. Isso é muito legal, sabe? Isso incentiva bastante. E foi Parabéns, isso que hoje é seu aconteceu. dia do Dia Internacional dos Contadores, é isso? Verdade. Olha, tá, então você não sabia dessa data. Parabéns a todos os contadores que fazem parte dos nossos grupos. O pessoal da BF também tem o Luiz que está aí com a gente. Que bacana. Então você é uma jovem que fala sobre empreendedorismo, fala sobre finanças, fala de investimento para as mulheres e hoje está aqui com a gente na Nortear. E aí, pessoal que está curtindo, pessoal que segue a nossa querida Maria Lima, vamos seguir, vamos seguir a Nortear. Quem segue a Nortear, vamos seguir ela, que o canal é maravilhoso. Parabéns, eu gosto muito do teu conteúdo, é um conteúdo muito bacana, achei muito legal. E queria começar com algumas perguntas, né? A gente Claro, colocou pode um falar. tema, como começar a investir com pouco dinheiro, né? Qual é o mínimo hoje que a gente pode falar que a gente consegue investir? Com que valor mínimo? Então, existem investimentos a partir de R$ 40, sabe? Se você tem renda fixa e renda variável, né? Aí a renda variável você vai tomar risco. Aí tem que saber o que é que você está fazendo mesmo. Na renda fixa, porque o que acontece? As pessoas ainda estão presas na poupança. E a Perfeito. poupança não rende nada, pelo contrário, né? Hoje em dia, com a Selic a 2% e a poupança rendendo 70% da Selic, a gente vai ver que se tirar aí a inflação, você vai estar rendendo negativo. Então, assim, a poupança não é um bom investimento. E as pessoas ainda no Brasil têm essa cultura. A pergunta foi justamente por isso, porque eu pensei, o mínimo é de R$ 40, 50 que seja. A gente pega o valor de R$ 40 aí no final de semana, a gente torra rapidamente, né? A gente compra coisas às Exatamente. vezes que a gente nem precisa. E quando eu puxei essa pergunta, é tanta justificativa para as pessoas. Muitas pessoas chegam quando eu estou atendendo, eu acho que com você também, falam assim: eu não vou investir porque tem que ter dinheiro. E você traz uma informação muito relevante que hoje com valores pequenos você consegue 30, acho que, se eu não me engano, até com R$ 20 você consegue fazer Tem investimento. R$ 20. É porque, assim, a gente tem que prestar atenção na questão da segurança, né, da rentabilidade e do risco que você vai ter. Então, assim, Exatamente. para renda fixa, por exemplo, renda fixa, se você pegar ali o tesouro direto, se você quiser se proteger da inflação a longo prazo, você tem ali títulos de R$ 40, R$ 46, se eu não me engano. E agora, se você quiser investir em renda variável, se você já tiver a sua reserva de emergência, que é o que todo mundo fala, que todo mundo indica, qualquer planejador financeiro vai falar isso para você, você tem ali ações de R$ 10, R$ 15, 20, entendeu? Depende da empresa que você for investir. Claro que você precisa fazer uma análise para saber se aquela empresa vale a pena. Porque, assim, renda variável para mim é a longo prazo. Você vai investir para longo prazo. Eu não gosto, assim, não tenho nada contra day trade, né? Que é aquela operação que compra e vende no mesmo dia. Então, para fazer isso, você precisa ter experiência, porque senão você vai colocar o seu dinheiro e você vai perder. Então, Me assim, diz eu uma. penso. Pode Desculpa. continuar, pode continuar. Pode Então, continuar. eu penso em renda variável para o longo prazo mesmo, para daqui a 10 anos, 20 anos, tá? Agora, reserva de emergência você pode fazer no Tesouro Selic. Aí você pode investir a partir de R$ 106 por mês. Cada cota é R$ 106, quer dizer. Então, a pessoa pode pegar R$ 100, 106, né? E investir ali na sua reserva de segurança, para você ter um plano de fuga ali, né? Se acontecer alguma coisa, você ter uma reserva e você não passar perrengue igual acontece aí com muita gente, que a gente sabe que isso é uma realidade brasileira.
A Edilene fala aqui que é verdade, que ela não tinha a menor ideia de investimento até a Maria aparecer. Olha só, tipo super-heroína. Isso é Não, bacana. eu acho o seguinte, se a gente consegue impactar uma pessoa na vida, eu acho que já fez total sentido, né? Olha, eu acho que isso que você está falando é formidável. Tem gente, às vezes, querendo arrastar multidões. Às vezes a gente faz diferença em uma vida, duas, e isso vale a pena. Tem uma pergunta aqui. Por onde começar a investir com segurança hoje, Maria? Onde que a gente pode começar a investir com segurança? Então, segurança. Você vai abrir a sua conta na corretora, tá? E você vai investir no Tesouro Selic, numa renda fixa, no CDB de liquidez diária, que rende 100% do CDI. Aí tem que ver o banco direitinho. Você tem aí bancos que têm conta corrente remunerada, como o Nubank. Isso para reserva de emergência é excelente, tá? Então, assim, Ótimo. se você não tem ainda reserva de emergência, se você só tem o seu salário ali, entrou e saiu, pagando conta e etc., então tem que começar a rever isso. Então, você precisa começar a fazer a sua reserva de emergência. Aí, depois que você tiver a sua reserva, que é mais ou menos 6 vezes o seu custo de vida, né, mensal. Então, se Uhum. você gasta aí 2 mil reais por mês, então 12 mil pelo menos você precisa ter, né? Reservado. Hoje, o brasileiro resiste quando fala sobre investimento? Existe uma resistência do brasileiro quanto ao investimento? Existem as crenças limitantes que, Ah, eu quero, não vou quero que investir você fale sobre porque isso. eu não vou. Nossa, eu escuto muito isso. Eu não vou investir porque tem que ter muito dinheiro para investir. Ou então eu não tenho dinheiro, não sobra dinheiro para mim, eu não sei, isso é muito difícil. Mas o que acontece? Não existe dinheiro fácil. Não existe nada Sim. fácil. Então, assim, se você quer realmente investir e ter uma boa rentabilidade, você precisa sentar e ler sobre isso. Sabe? Não adianta eu chegar aqui e falar para você, olha, vai lá na corretora, abre a conta e investe na Magalu, por exemplo. Eu não posso fazer isso. Você precisa, eu posso até falar, mas você precisa ter um juízo de valor, entender onde você está colocando o seu dinheiro e você tem que ter a sua responsabilidade naquilo ali e não terceirizar a responsabilidade, porque o dinheiro é seu. Então você precisa ter essa responsabilidade com você mesmo, com o seu dinheiro e cuidar do seu patrimônio. Então assim, renda variável, ações. Então eu preciso ler sobre isso. Tem vários livros aí explicando sobre isso, entende? Então as pessoas já querem coisas, o caminho mais fácil e acabam caindo roubado. A gente viu aí essa semana um cara que estava pegando dinheiro das pessoas, não sei se você chegou a ver, e Parece que ele até patrocinou o Vasco da Gama. Parece que é esse, né, que a gente está falando, é o mesmo? eu acho, É, não sei se é isso exatamente, é o Ibrahim, não sei o que é ele Ibrahim. mesmo. É, Patrocina o clube de futebol do Vasco da Gama. É, fotos com alguns jogadores, inclusive com o jogador antigo Zico. Pirâmide financeira, é isso? eu acredito que é pirâmide, porque a partir do momento que você fala que tem um investimento ali que rende 2% ao mês, isso está estranho. Não existe esse investimento. Ah, eu quero que você 10%. reitere isso, porque às vezes eu tenho visto algumas pessoas aqui em São Paulo chegarem falando de alguns investimentos aí que fogem da realidade. A gente tem que estar atento a esse. Quando foge muito, destoa, o que a gente tem que fazer? Com certeza. Porque depois que eu criei essa página, algumas pessoas vieram falar comigo. Maria, o que acontece? Tem uma empresa que está falando que eu posso investir com eles e eu vou ter um rendimento de 10% ao mês, então o meu dinheiro vai voltar para mim muito rápido. O dinheiro que eu investi, eu vou triplicar muito rápido, não sei o quê, falando um monte de coisas assim. E aí eu falei, cara, toma cuidado com isso, que isso é pirâmide. O que acontece? Eles oferecem essa rentabilidade para você, te pagam 1 ou 2 meses, 3 meses, você vai acreditando, vai colocando lá, e depois você perde todo o seu dinheiro. Então, assim, não existe uma rentabilidade de 10% ao mês, sabe? Não existe uma rentabilidade de 5% ao mês. Não, não Eu, tem a- como eu, isso.
isso já são anos. Eu era garoto, escutava sobre pirâmide financeira. E assim, é engraçado, outro dia eu tava até dando risada com um grupo de amigos, que quando alguém quer te vender uma pirâmide, ele vai explicar e ele vai fazer uma explicação que é uma pirâmide. Começa dois embaixo, tem um em cima, é uma pirâmide. Por mais que ele tente te Muito bom, enganar, por mais muito que ele bom. Mas tente é te enganar. verdade. Mas eu acho legal você estar falando isso para o nosso público, para o seu público e para esse público de educação financeira que vai ver o programa aqui ou que vai ver o programa mais tarde no YouTube. A gente tem que ter cuidado com o nosso dinheiro quanto a essas ofertas de rentabilidade muito alta. Temos. Sim, tem que ter cuidado com isso. É porque, assim, para conseguir um investimento de, sei lá, um rendimento, uma rentabilidade de 12% ao ano, por exemplo, o cara é muito bom, o cara sabe investir em renda variável muito bem. Eu ainda estou aprendendo, vou ser sincera para você. Eu ainda estou aprendendo a investir em renda variável, porque você precisa fazer valuation, você precisa entender se aquela empresa é boa mesmo para você investir, colocar o seu dinheiro. Então é um trabalho, sabe? Então a gente está sempre aprendendo, né? É um É, trabalho árduo ali. Mas eu não, isso não quer dizer que você não possa investir em ações, tá, gente? Isso aí é claro. só entender, procurar entender onde você realmente está colocando seu dinheiro, porque a partir do momento que você investe compra uma ação, né, você está se tornando sócio daquela empresa. Então, por que que você está investindo naquele negócio? Entende? O nosso querido Luiz Ossendorf, ele fala, bora investir em conhecimento com a Maria. Eu ia fazer uma pergunta sobre isso, mano. Imagina! Eu estou aprendendo também com vocês aqui. Eu queria fazer uma pergunta sobre conhecimento. Até no nosso bate-papo agora à tarde você falou sobre isso. É, um dos impedimentos maiores para as pessoas investirem ou investirem com segurança é falta de conhecimento? Eu acho que um dos fatores é a falta de conhecimento, né? Exatamente pelo fato das pessoas não quererem mesmo buscar, porque é difícil. Você precisa ler um livro, você precisa ler as reportagens, você precisa entrar no YouTube, verificar o que é que as pessoas estão falando sobre aquele assunto. Então, assim, requer tempo mesmo. E nada é fácil. Então, assim como estudar, né? Fazer uma faculdade, não é fácil. Você tem que sentar ali e ler sobre aquilo. Então, eu acho que algumas pessoas não têm mesmo, nem sabem que existe, tá? Isso eu sei, porque eu sou do Nordeste, por exemplo, lá no Nordeste, difícil. Eu tô falando com meus irmãos, né? Eu tenho 15 irmãos, tá? Já vou logo te falando, tenho 15 irmãos. Olha, coincidentemente, eu sou de uma família. A minha mãe é de uma família de 15 irmãos também. Eu sei como é isso. Tem primo, parente a dedéu. Então, eu vou falar com eles não conhecem sobre, eles não sabem, porque assim, eu acho que as pessoas vivem em uma bolha, sabe? Que eu trabalho, 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 pago conta, fica naquela corrida dos ratos mesmo. Sabe, eu só trabalho, pago conta, meu mundo é esse, e é isso, e é assim que eu vou viver o resto da minha vida. Aí acaba que você não abre o leque para outras coisas, outras possibilidades na vida, entendeu? Então, quando chega alguém que de repente conhece um pouquinho mais e fala, aí algumas pessoas realmente é verdade, né? Porque eu não pensei nisso antes. E são Sim. coisas simples, como a reserva de emergência mesmo. As pessoas não têm ideia, não sabem, entendeu? Eu E acho a que cultura também, a nossa cultura também, né? De eu vou trabalhar e pagar conta e tudo bem, tá tudo certo. Não pensa no futuro. duas puxadas que eu quero tirar do assunto aqui. Primeiro, quando há falta de conhecimento, também tem oportunistas. Falando milagrosamente de rendimentos altíssimos, que não fazem um trabalho sério como o seu, como de outros perfis que falam de investimento com seriedade, que tem que se levantar um perfil da pessoa, né? Então, quando a gente fala de falta de conhecimento e a gente fica percebendo quão vulneráveis as pessoas ficam à mercê de alguns pilantras, que não tem outra palavra, que oferecem lucratividade, rentabilidade super alta, né? Sim, aí o que acontece? Tem a questão da ganância também, né? Porque assim, Sim, é a falta de conhecimento somado à ganância e aliada ao pilantra lá que está vendendo uma coisa que não existe. Então você não conhece, você acha que vai ganhar muito dinheiro em pouco tempo e aceita aquilo ali.
pessoal depositar o dinheiro na conta de uma outra pessoa física, então você não se ama, você não ama o seu dinheiro e você não ama o seu trabalho, você não tem noção do quanto você rala para ganhar aquele dinheiro ali. Você não valoriza o seu trabalho, né? O seu dinheiro, porque você depositar na conta de uma pessoa que você viu na internet, o seu dinheiro, assim, sei lá, é ingenuidade demais ou ganância demais, eu não sei. Realmente. Bela sacada. Ou é muito ingênuo ou é muito ganancioso. É verdade. Tem que ter cuidado, né? Tem que ter equilíbrio Sim. nisso. Pô, a gente tem algumas perguntas aqui. A Fabi, forte abraço. A Fabi passou por um momento de luta aí, perdeu o pai dela, mas nós estamos juntos e sempre Sinto muito aí, e Fabi. nossos sentimentos aí. Qual o investimento que está mais em alta no mercado, Maria? Então, olha, essa pergunta é excelente, porque não tem investimento em alta. Tudo Boa! é de acordo com o perfil do investidor. Então, assim, a partir do momento que você abre uma conta na corretora, você vai ter lá uma análise do seu perfil, né? Aí vai ter lá a modalidade. Se você é conservador, se você é moderado, se você é agressivo. E aí sim, até a própria corretora vai indicar quais os melhores investimentos para você. Então, se você é muito conservador, vai ser mais em renda fixa. Você vai investir em renda fixa e porque você não tem muito um emocional para ver o seu dinheiro, digamos assim, a ação caiu, se você não tiver um emocional bom, você vai lá e vende aquela ação, sendo que é volátil mesmo. E aí, a longo prazo, você sabendo que a empresa que você investiu é boa, a longo prazo você vai ter uma rentabilidade boa naquela ação. Se você tiver um emocional ruim, você não conseguir encarar aquilo, você vai vender e você vai perder. Entende? Então, não tem um investimento em alta. Então, Com é a, de acordo com o seu perfil, com os seus objetivos, com o seu planejamento, com as suas metas, né, de curto, médio e longo prazo. Então, tudo é uma avaliação mesmo de como está a sua vida financeira naquele momento e o que você está disposto a fazer. é, Vou ver se eu entendi a pergunta aqui. Mesmo com a Selic em baixa, é melhor montar uma reserva lá? Eu acredito que quando essa pessoa falar é melhor montar uma reserva lá, No tesouro? seguindo os indicadores da Selic, né? Então ela coloca Ah, assim, tem. me- Então, mesmo. desculpa, é isso Não, pode mesmo? falar. Isso mesmo. O que acontece? Quando se fala em reserva de emergência, você tem que ter na cabeça duas coisas. A primeira, segurança, né? E a liquidez, tá? A rentabilidade vem por último, porque o nosso objetivo, quando você está fazendo a sua reserva de emergência, né? O objetivo é você ter uma segurança naquele investimento e você conseguir sacar no momento que você precisa, né? Resgatar lá naquele momento que você precisa. Então, assim, na minha concepção, isso não é recomendação, tá, gente? É meramente educativo, a gente tem que falar isso. Mas, assim, para Legal. mim, eu prefiro o Tesouro Selic porque é o investimento mais seguro do Brasil. Quando você coloca o seu dinheiro num CDB de um banco pequeno, por exemplo, aquele banco pode quebrar. Aí você tem a garantia lá do FGC e tudo mais, mas isso vai te dar um trabalho para você resgatar aquele dinheiro e toda uma dor de cabeça. Então, eu prefiro o Tesouro Selic para reserva de emergência. Muito Ou até bom. o Nubank também é legal. Você coloca lá. Eu faço o seguinte: eu coloco minha reserva de emergência no Tesouro Selic e uma parte eu coloco no Nubank, que vai rendendo ali também. E eu vou usando para minhas coisas do dia a dia. Entende? Vamos lá. Não, excelente. Pessoal, quem está curtindo, likes aí para nossa Maria investidora, nossa Maria Lima, que está trazendo altos assuntos para a gente aqui. Muito bacana. A Paty Corene pergunta: o que são ativos de rendimentos fixos e de rendimentos variáveis? Então, renda fixa é aquele investimento que, no momento que você investe, você sabe quanto você vai ter de rendimento, tá? É o caso do Tesouro Selic, do LCI, LCA, CDB e etc. Agora, a renda variável varia, como o próprio nome já diz. Então, quando você investe no ativo de renda variável, você não sabe quanto
vai render, né? É um risco. Por isso que tem que ter o conhecimento, saber o que você está fazendo, investir em boas empresas e a longo prazo para você não perder dinheiro. Eu vou te fazer uma pergunta. Né? Eu vou te fazer uma pergunta. A gente tem que investir em conhecimento para conhecer um produto. Pode, eu não. Oi, desculpa. A gente tem que. Não. A gente tem que investir em conhecimento para investir nosso dinheiro. E eu sempre fui da área comercial e eu sempre falava para os clientes o seguinte, que o mais importante do que o dinheiro render é saber que aquilo que eu indiquei ou que aquilo que eu recomendei como profissional da área comercial para que a pessoa utilizasse fosse digno, fosse garantido, né? E por que eu estou te fazendo essa pergunta? Infelizmente, muitas vezes os interesses comerciais do profissional financeiro se sobressaem a se preocupar com o cliente, como se deveria, levantar um perfil financeiro dele e tudo mais. Você acha que muita gente é enganada ainda por conta e de repente perde dinheiro por profissionais que querem bater suas metas comerciais e empurram produtos sem o conhecimento da pessoa? Você acha que isso ocorre muito? Diminuiu? Qual a sua opinião? Ocorre muito, porém, eu acho que a informação hoje em dia, graças a Deus, está ficando mais democratizada, eu acredito. Eu estou vendo muita gente falando sobre finanças, sobre essa questão dos investimentos. E existem, sim, bancões, assim, com produtos financeiros que não traz bons rendimentos para os clientes. Eles têm que bater meta mesmo. Então, eles têm que vender. Título de capitalização é investimento? Eu não gosto muito. Eu também não. Eu também não e nem considero. Eu nem considero. Minhas polêmicas. É igual consórcio também. Você coloca o seu dinheiro lá, não está rendendo nada, o banco está usando para render, para poder emprestar para os outros, você podendo usar em outro tipo de investimento que você consegue gerenciar ou então resgatar no período que você precisa, que você quer. Então tem gente que acha que consórcio é um dinheiro que eu estou guardando. Não é. Está perdendo dinheiro. Né? Exatamente. Investir em conhecimento, pessoal. A dica que ela falou é muito pertinente. Olha uma outra pergunta que eu achei muito interessante. Onde buscar informações seguras? Você falou uma coisa que eu achei interessante. Hoje muita gente falando. Tá um bocado de gente falando. E onde a gente pode ver se é seguro ou não essas informações? Primeiro você tem que buscar, ver a fonte, né? Acho que a fonte, você tem que buscar que fonte é aquela, sabe? Não é aceitar, por exemplo, eu tô falando aqui, mas você precisa ir lá, depois que terminar a live, vai lá e pesquisa o que eu tô falando para ver se é verdade mesmo. Porque o que tem de gente falando coisas aí que não são verdadeiras, então, assim, é difícil eu te dar uma resposta certa nisso, mas, assim, é buscar a fonte mesmo. Tem ótimos profissionais renomados aí no mercado que dão informações verídicas, informações verdadeiras. Eu vou falar o que eu acredito, o que eu sei, o que eu li. Eu não vou falar aqui coisas que não são reais, sabe? Então, mas mesmo assim você precisa desconfiar, ir lá e ler, pesquisar sobre aquilo. As próprias corretoras de valores, elas têm informações legais nas próprias plataformas que ajudam o investidor. Verdade. Entendeu? Quando você entra lá, você tem muita informação, tem os canais no YouTube, sabe? Gustavo Cerbasi, que é um ótimo... Tem vários líderes aí financeiros que são excelentes para você buscar informações. Só tem que saber a fonte mesmo. Luiz Antônio, nortear. Invista Maria. É nóis, companheira. Isso é importante. Não acreditar em tudo que as pessoas falam. Você tem que fazer o seu juízo de valor. Por isso que é importante você entender o mínimo das coisas. Você não precisa ser um especialista em investimentos para você investir. Até porque você trabalha, você tem sua vida. Você não precisa ficar um fissurado ali, não. Mas assim, você sabendo o básico e sabendo o que você está fazendo com o seu dinheiro já está maravilhoso. Muito bom. Pessoal, as dicas que essa moça está passando são verídicas. Eu estou forçando um pouco a barra aqui para a gente tratar do básico de segurança, porque
é importante a gente, como comunicador, falar sobre isso. A Fabi já Sim. insistiu 2 vezes aqui, eu vou fazer a pergunta dela. A Fabi é uma figura. Liquidez diária ou resgate no investimento, Maria? Então, foi o que eu falei. A reserva, se for reserva de emergência, tem que ser liquidez diária. Porque a reserva de emergência é para quê? Ah, meu carro quebrou, preciso do dinheiro hoje. Então, assim, ou no máximo no dia seguinte. Então, liquidez diária para reserva de emergência. Se Ela você for fazer. complementou a pergunta. Ela complementou a pergunta. Tinha uma falha minha aqui, ó. Liquidez diária ou resgate no vencimento? O que é melhor para quem está investindo com pouco dinheiro? Então, é a mesma resposta. Mesma coisa, né? Eu Porque que. assim, o resgate no vencimento são alguns tipos de investimentos que têm essa característica, tá? Então, assim, se você for precisar do dinheiro, você não pode investir com resgate no vencimento. E aí você vai perder dinheiro, porque você vai resgatar antes do prazo, certo? Agora, se você não precisa desse dinheiro para curto prazo, aí você pode deixar para o vencimento mesmo. Entende? Respondi. Excelente. Claro, muito melhor do que isso, só 2 dessa. Olha só, o pessoal está curtindo suas perguntas. Márcio Freitas, muito obrigado pela participação. Concordando com você, Maria, muito legal. Aí quando eu falei lá de título de capitalização, concordaram comigo o Márcio, um outro Márcio, o Márcio Lopes, ele não considera um investimento, Não eu também considero. não. Daí, Nem eu. título de capitalização, saia dessa furada. Título de capitalização é parte pequena investido em grandes apostas. Bom, obrigado pela contribuição. Muito obrigada. Aí tem uma outra pergunta, achei legal. Bitcoins, você tem algo a comentar? É a pergunta do Márcio Freitas. É uma incógnita, né? Eu não invisto, meu noivo investe em Bitcoin, mas até hoje eu não consigo entender esse trem, não. É uma incógnita, você não sabe, é uma coisa no ar, você não sabe de onde vem, o que fazem. Eu tenho até um livro aqui que eu vou começar a ler para entender um pouco mais sobre isso, porque já me perguntaram mais vezes. Mas é algo que eu não conheço, eu não consigo mensurar, eu não sei. É porque é uma mineração lá, né? E aí tem um limite de Bitcoin no mundo. Então eu ainda não consegui entender muito bem como funciona essa moeda. Mas pode ser que seja o futuro, né? Olha só, o Márcio Lopes também pergunta: day trade, interrogações, é bom? Como se tornar um? Nossa, que pergunta difícil. Não, então, como eu falei no início, day trade é uma profissão, tá? Não é para amador, é uma profissão. Então, assim, a partir do momento que você pega o seu dinheiro e você coloca ali num day trade, você vai colocar no mesmo dia, tipo, investir no mesmo dia e vou vender no mesmo dia, né? Essa é a operação. Você tem que ter muita consciência do que você está fazendo. Você tem que saber e você não pode precisar daquele dinheiro. Aquele dinheiro ali é para você jogar, porque para mim day trade é cassino, é especulação, não é investimento. Então tem que ter muito cuidado. Tem muita gente aí, até teve um caso da influencer, né? Como é o nome dela? Eu esqueci. Uma influencer aí na quarentena que falou que é muito fácil, é muito bom. E não é, gente. Tem muita gente perdendo seu patrimônio em day trade. Isso é muito triste, porque a informação que vai até eles é que é fácil. Aí realmente, no primeiro dia você vai lá, vende, compra e vende e aí ganha. Aí no dia seguinte é aquela questão do vício mesmo. E aí você acaba perdendo o seu dinheiro todo. Então, assim, tem que saber o que está fazendo. É uma análise técnica, de gráfico. Tem que ser profissional para trabalhar para fazer isso. Então, eu não recomendo, não. Muito E nem. bom. Mas olha, você das boas, não foge das perguntas. Isso é muito bom. Deixa eu te falar uma coisa. Você viu no início da pandemia, você lembra das pesquisas e tudo mais, com poucas famílias tinham reservas financeiras, né? Com poucas famílias fizeram reservas financeiras. Ah, os números mostram que as que fizeram teve um grande número na poupança.
Mas a grande maioria acabou não fazendo. Você acha que depois da pandemia isso vai mudar? E você acha que existe a possibilidade ainda da gente. Você acha que a gente está caminhando para desmistificar que a única rentabilidade é da poupança? O que você acha? Eu acho que a gente está caminhando para isso. Assim, na pandemia, não somente pessoas, tá? Pessoas físicas, mas pessoas jurídicas também. A maioria das empresas que quebraram foi por falta de reserva, porque Sim. não existe uma empresa. Começou a pandemia em março, em abril, sei lá quantas empresas quebraram. Não existe isso. Não foi um mês de pandemia que fez com que as empresas quebrassem. Foi a falta de gestão mesmo. Gestão financeira, né? Gestão De de anos, fluxo de né? caixa. De Não tinha, anos. não tem reserva. As pessoas sangram caixa da empresa e acham que o dinheiro é deles, mas não é. Então acaba acontecendo isso. E na pessoa física não foi diferente. As pessoas não tinham mesmo. Eu conheço várias pessoas que passaram por dificuldades por conta disso. Graças a Deus eu já tinha acordado para a vida há um tempo. Então não passei por isso, mas tem muita gente que passou. E eu acredito que isso foi sim uma lição. E eu acho que as pessoas estão começando a ver que as coisas são diferentes, que precisam pensar no futuro. Não deixar de viver o presente, né? Você não precisa deixar de tomar o seu cafezinho se aquilo faz tão bem para você. Mas você pode muito bem fazer um planejamento, seguir o seu orçamento direitinho, se pagar primeiro. Então, recebi, vou separar 10% do meu salário e vou colocar na minha reserva, porque eu sei que eu posso precisar. Sabe? Eu sei que eu posso ficar doente, eu sei que eu posso perder meu emprego. Então, acho que isso é o principal. É você se pagar primeiro, né? Quem aí leu aquele livro O Homem Mais Rico da Babilônia? Super indico esse livro. Acho um livro Excelente. excelente, excelente. Excelente. Então, ele fala exatamente disso. Você precisa se pagar primeiro, né? Então, receber o seu salário, dá isso para você. Se paga primeiro. Depois você paga as outras pessoas. Porque quando a pessoa fala assim, o que sobrar eu invisto. Nunca vai sobrar. Você sempre vai encontrar uma outra coisa para gastar e nunca vai sobrar para investir porque fica em segundo plano. Entendeu? É Então, verdade. é Aí me isso. falam aqui, a Lima Lala, ela fala, eita, mulher inteligente. Aí o Márcio fala, pois é a sua irmã? Aí, olha só, que bacana. Quando a família tá assim, eu acho muito, muito bacana. Nem Qual é o vi que nome ela falou dela? isso. Qual que é o nome Lala. dela? Como? Lala. 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 Grande abraço para você. O Márcio fala, pois é, quando vejo pessoas perdendo fortunas, já aconselhei clientes dele a não investir em bitcoins. Uma recomendação dele. Vamos ver aqui quem fala. Day trade não é vida, perdendo patrimônio e saúde. Aí tem, aí tem a sua irmã perguntando, a sua irmã, hein? Como começar a investir sem dinheiro? Ela vai ter que trabalhar mais para ganhar mais dinheiro para investir. Ainda a sua irmã que perguntou, hein? Não tem como. Deixa eu. O Márcio Lopes, ele está perguntando investimentos a partir de que valor, mas você já falou no início do programa. Eu até coloquei aqui, porque né, tem algumas empresas. Se você tem algumas formas de você investir em ações que não seja diretamente em ações, em fundos de ações, né? E assim, tem fundos de investimentos que você não vai correr muito risco. Eu vou falar disso agora, porque você perguntou, e aí eu Vamos lá. já entro nisso. Vamos lá. Tem alguns fundos de investimento que você pode investir que são fundos de índice. Ou seja, você investe naquele fundo e ele replica o Ibovespa, por exemplo. Então, assim, esse fundo de investimento é super assim, recomendável para quem está começando a investir e diversificar a sua carteira, tá? Então, assim, você pode começar a investir nesse fundo a partir de R$ 100, por exemplo. E aí você vai estar investindo em empresas como, até coloquei aqui para não esquecer, empresas como a Vale, Itaú, Bradesco, sabe? São empresas que são as empresas mais negociadas na Bolsa de Valores do Brasil. Então, assim, com R$ 100, você já consegue investir em ações diversificado na Bolsa de Valores.
Então, Legal. assim, Vamos interagir. existem ações de R$ 25 de empresas boas também. Aí existem vários valores, né? Eu acho que é bem diversificado. É só entender um pouquinho mais mesmo. E dá para investir, né? E isso é Dá. importante, a mensagem. Ó, eu vou ter que fazer um compilado aqui das perguntas e já dá o juiz já começa a apitar aqui, ó. 45, 45 minutos. Já tá dando 45 minutos, eu não falei nada ainda. Passa rápido, né? Passa muito rápido. Olha só, a Ana é nossa, a gente que faz parte aqui de uma associação ABEF, até te convido a vocês a conhecerem. A Ana é representante lá do Sergipe. Grande abraço. A Ana é economista, tem uma página muito bacana. Depois, Maria, se você puder curtir. E ela fala que trader é uma questão de perfil também. Foi assunto da capa de revista como a nova cocaína por ser tão viciante. É preciso inteligência emocional, né? Foi o que eu Excelente, falei. excelente colocação, né? Então, legal isso. A Não sua irmã tá falando que eu não quebrei porque tinha uma pequena reserva. Sua irmã se entregando aqui. Ela é maravilhosa, ela sempre foi bem econômica, sempre foi bem organizada O financeiramente. Tinho concorda com você que tem que ter muito controle emocional. E aí são várias perguntas que a gente vai tendo aqui, os nossos amigos interagindo. Cleiton, hoje fiz 250 com a consultoria de RH. Gratidão pelas dicas. Ah, que bom! A gente recomendou ela a utilizar os seus dons e talentos lá para reproduzir uma graninha para ela e hoje ela conseguiu tirar uma grana. Agora você vai depois perguntar para nossa querida Maria onde você vai investir esse dinheiro, hein? Com certeza. Então aqui o pessoal está bem grato, feliz aqui, falando que você mandou muito bem, são vários amigos, te chamando de muito simpática. Muito Então, obrigada. muitos elogios. Deixa eu te falar agora uma pergunta para a gente ir aos finalmente. Qual é o seu recado final para investimentos aí? Vamos deixar o seu recado para que as pessoas se atentem a isso. É buscar conhecer mais sobre isso mesmo, não deixe para depois. Comece hoje. Comece hoje. Porque Legal. a gente precisa pensar no futuro, gente. Não vai ter INSS, não vai ter aposentadoria do governo. A gente precisa realmente pensar no nosso futuro e investir nisso. Então comece investindo em você. Ótimo. Estude. É isso. Que frase você deixaria? Que frase? Ai, meu Deus. Que Ou difícil. que, ou que livro você falaria? Eu indico, recomendo a leitura. Uma leitura? Melhor, porque eu tenho muitas frases assim, mas não vem nenhuma na minha cabeça. E na Esqueci de gravar pressão no livro. foge. Ah, livro. Eu recomendo 3 livros para começar. O primeiro é Pai Rico, Pai Pobre. Tá. E Segredos da Mente Milionária. E Olha, o muito bom. jeito, e o jeito Warren Buffett de investir. Que eu acho que é ótimo para quem quer entender um pouquinho mais sobre ações. Legal. Você é uma investidora? Oi? Hoje você é uma investidora? Sou, invisto. De que, de que Assim, eu perfil? tô investindo pouco ainda, porque eu vou casar, resolvi investir em casamento. É o investimento. Mas eu estudo as empresas, dou uma analisada, E vejo qual é o se seu são as perfil? Você é arrojada, moderada? moderada. Ah, Moderada. legal. Eu sempre tive essa curiosidade de perguntar para as pessoas. Eu não sou do. Eu cuido mais eu gosto mais da parte de reestruturação financeira. Mas quando eu trato com os colegas como você, que lidam com investimento, eu sempre tenho essa curiosidade de saber o perfil de cada um. Acho legal. Mas a pessoa pode ser um pouco conservador, um pouco. Tem isso também. Tem muita gente que, em algum período, está mais para arrojado, depende da situação, porque a pessoa conhece. Então, se ela conhece, ela consegue tomar mais risco, entende? E tem Claro. período que tem gente que só investe em renda fixa mesmo, em ETFs, ou em ETFs, né? Então, assim, depende. Eu Mas quero te eu agradecer. tô no meio ali, eu tô no meio ali. Ainda Nem mais para demais,
E agora, pensando no casamento, tem que ser prudente, né? Tem que estar com o dinheiro bem... Deixa eu te falar uma coisa. O pessoal altos elogios para você. Também o meu alto elogio. Parabéns, você não foge das perguntas. Fala com alegria do tema. A gente percebe um vibrar do tema na tua vida. Eu acho legal quando a gente não fala isso mecanicamente. Parabéns. Aonde as pessoas podem te encontrar? Fala o seu canal, depois se alguém puder digitar para ela. Eu tenho 2. É para digitar que você falou? Não, depois você digita, que daí o Fernando vai fazer seus comentários. Eu tenho 2 perfis, né? Quer dizer, eu tenho 3, mas um é privado, né? Então é mais coisa pessoal mesmo. Eu tenho esse aí, o Invista Maria, que eu falo sobre finanças. Eu comecei há pouco tempo, mas eu já estou gostando bastante da página. Então, assim, se você precisa abrir uma conta na corretora, ainda não abriu, se quiser ajuda, eu ajudo. Pego na mão mesmo e vou lá ajudar. Então é esse Invista Maria mesmo, Invista Maria. E tem o do escritório também, que é Siga Conte. Falo mais de contabilidade mesmo para empresas, tá? Mas lá você já falou que os seus clientes, os PJs lá, são constituídos por sócios e eles escutam muitas dicas de educação financeira também, né? Tem uns que, você faz o planejamento, só que assim, eu não gosto de recomendar, porque primeiro eu nem posso, né? Que eu não tenho certificação. Então eu só ajudo mesmo. Eu acho que você poderia fazer diferente, até porque eu faço o imposto de renda deles. Se eu faço o imposto de renda deles, eu sei como está a vida financeira deles e o que pode melhorar, sabe? Aí eu falo, você já conhece esse tipo de investimento? Que tal você dar uma estudadinha, ver se não é melhor para você, essas coisas, entende? Que beleza! Quero te agradecer pela participação, foi excelente. Muito obrigado. Obrigado mesmo. A gente hoje a gente completa 53 lives e é bacana isso. Muito obrigado por ajudar nos números. No final do ano a gente quer fazer uma festa com todos os convidados. A gente não sabe como vai ser feito, mas você já está convidada, tá bom? Obrigada. Obrigada mesmo. Mas agradeço de coração. Você já viu você já assistiu alguns dos nossos programas? Agora eu chamo o Fernando. O Fernando tá ficando um cara metido, Maria. Agora está sendo considerado o primeiro comentarista de live, e é verdade. Tem gente grande que já tá. Fica olhando. Tem gente grande que tá copiando a gente, falando que é o primeiro comentarista de live, quando é o Fernando Ribeiro o primeiro. E aí? Eu achei muito bacana esse programa de vocês. Achei muito bacana. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que a gente precisa de mais pessoas como vocês aqui. Obrigado. E a gente precisa de pessoas como você falando de investimentos. Não dá para parar depois que a pessoa se ergue, se faz sua reconstrução financeira, parar, não. Ela tem que investir. Tá? E tem profissional para ajudar em todas as áreas. Tem você, tem eu. Então a gente está aí para isso. Obrigado por aceitar o convite. Vou chamar ele para comentar a sua live. Aí ele vai falar também se a sua live está norteada. Né? Tem um carimbo. Vamos ver. Vamos ver o que ele vai falar. Obrigada, pessoal, aí por ter assistido. E tchau, tchau. Boa noite para vocês. Boa noite. Obrigado por tudo. Vou continuar aqui. Digita aí. Vê se você gosta do comentário dele lá, tá bom? Tá, pode deixar. Tá, joia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você consegue sair por aí, Maria? Eu não tô conseguindo te tirar aí. Como é que eu saio? Aqui? Saí. Joia. Chamando ele, nosso primeiro comentarista de lives. Ele que tem sido imitado. Fala, Cleiton! Ele que tem sido imitado Brasil afora. E as pessoas... Cara, eu já começo dando risada, pô, isso não dá. Não, você tem sido... Eu tento vir com uma cara de sério aqui, mas quando você vai me fazer a pergunta, eu já começo a dar risada. Não, cara, mas não dá risada. A Maria do lado tá esperando com toda Não, eu vou tentar ficar sério. Pera aí, eu vou tentar ficar sério. Vou lá, vou ficar sério agora, pá. Maria tá lá no Rio de Janeiro. Boa noite, Cleiton. A Maria tá lá no Rio de Janeiro esperando toda a seriedade do mundo e você não vai fazer um papelão desse. Carimba... Não, cara, mas... não. É quando eu lembro da sua pergunta, já me dá vontade de rir, cara. Vamos lá. Eu acho que sim, mas... Fala, cara. Nosso carimbo de norteado nessa mais uma live, não fala do seu jeito, Fernando, senão você não vai conseguir. Não, carimba, Cleiton, carimba, que a live foi legal. Olha só,
Ela falou que nem deu tempo de falar sobre investimentos no exterior. Uma outra hora ela fala isso. Dá para falar um tema muito bacana. Depois a gente vai estar abordando isso. Mas, Maria, sua contribuição foi sensacional. Quais são as suas... Fernando, vamos tentar respeitar. O pessoal falou para a gente tentar, apesar de ser 1h30 de live agora, a gente tentar respeitar no máximo 1h02. Isso aí. Não, eu concordo, cara. Eu concordo porque as pessoas já estavam acostumadas com o horário. Eu acho que realmente fica até mais prático, né? Eu gosto muito de palavras curtas, assim, assertividade, ser mais direto, ser mais claro e mais prático. Isso ajuda muito no tempo que a gente tem com as coisas. E aí é o seguinte, né, cara? Investimento é uma coisa muito longa de se falar, né? Mas você pode escolher aí, como a Maria falou, fortes direções, né? Então, assim, eu posso falar de investimento sobre várias coisas, mas ela fez uma colocação que eu achei fantástica, porque, assim, não existe investimento em alta, né? Vai de acordo com o perfil. Então, você pode filtrar muito o investimento, e isso a gente até recomenda, né, para os nossos clientes também. Você pode encurtar muito esse caminho do que investir, partindo, como ela colocou, do primeiro passo, que é identificar qual é o seu perfil de investidor. Então, muitas vezes a gente vai com a massa, né, digamos, com o que está em alta, mas aquilo não pertence ao seu perfil. Então, por mais que o cara fale, olha, está estourando, subiu, está dando, triplicou, enfim, mas você vai ver aquilo ali não é para você. Tá? Então, eu achei legal, bem colocado, a gente repete isso aqui nas consultorias também, mas foi muito bem colocado por ela, e o que é legal é saber que participamos da mesma ideia, né, de que, primeiramente, antes de pensar no investimento, você tem que identificar o seu perfil, né, o que é recomendável para o seu perfil, você tem estômago para certas coisas, né, então nós temos lá a questão da segurança, do risco, e por último, a rentabilidade, isso para quem está começando, então é importante verificar essa questão, né. Ela já começou a live muito legal, que ela falou sobre a questão da poupança, e eu sempre recomendo aqui o que bateu de acordo com o que ela falou. Poupança é para poupar, e não para investir, mas já é um começo, não é, Cleide? Já é um começo, quando você consegue separar um dinheiro para poupar, aquilo já é um hábito que você está criando, para daí começar a investir. E aí ela também colocou uma coisa que a gente aqui, é engraçado, a gente vai alinhando as ideias e é batata como as coisas fluem, né? Porque ela também bate de que investir, existe uma ordem, a gente fala disso aqui também, né? De que você não pode ir pela massa, você tem que ter primeiramente sua reserva de emergência, ou reserva financeira, ou reserva de investimento, a sua reserva, como você bem quiser chamar. É necessário que você tenha essa reserva primeiramente, para daí que você possa pensar em investir, porque assim você consegue fazer um investimento com segurança, com um risco menor e com uma rentabilidade mais baixa. Mas eu volto a dizer sobre a questão do perfil. É diferente um cara que quer começar a investir e de repente está pagando aluguel, tem 3 filhos, entendeu? Tem um padrão de vida aí que é um pouco mais caro para ele do que um jovem que está aí com o seu primeiro emprego, mora com os pais, tem aí seus 4 ou 5 mil, e aí você vê que a visão dele é outra, o perfil dele já é outro, né? Então, o que é importante para direcionar essa questão de investimento, para amarrar com o que a Maria falou, é exatamente isso. Identificar o perfil primeiramente, né? Não vá pela massa, identifique o perfil, tá? Eu achei legal que ela falou também que as pessoas querem caminhos mais fáceis, né, Cleito? Para não ter que estudar. Investir, gente, tem que prestar atenção. Investir é estudar. Não é porque o Cleito deu uma dica que eu vou lá, esqueço o dinheiro lá e tô achando que vou ganhar. Parabéns para você, parabéns para ela, isso aí. Como ela colocou, você tem que conhecer da empresa. Se eu estou investindo numa empresa WX, eu tenho que entender como é que está ela no mercado, qual a previsão dela, como é que está o mercado em que ela atua. Então é necessário ter esse conhecimento, ter esse estudo sobre o caso do investimento. É diferente completamente da poupança, que você põe lá e esquece, né? Antigamente, lá atrás, quando você tinha um índice muito grande da Selic, a 23%, mas hoje não é isso. Mas você imagina, você colocava e esquecia, estava tranquilo, você não tinha que pensar em mais nada, estava rendendo. Agora não. O investidor ele tem que ser um estudioso do caso, ele tem que estudar, ele tem que acompanhar. Infelizmente, você tem que assistir jornal,
você tem que acompanhar alguma coisa, você tem que seguir algumas coisas, tem que estar inteirado do assunto, tá? Não é deixar lá e achar que o dinheiro vai trabalhar para você, não. E a gente não perde, né, Cleiton? A gente não perde quando se estuda, quando se atualiza, né? Isso é uma coisa muito interessante. Outro ponto que eu achei legal que ela falou, Uma hora de valorizar o dinheiro. Hã? 1 hora de live, tá bom? Só estou sinalizando que já temos uma hora. Obrigado. Não, legal. Só para finalizar, então, a questão de valorizar o dinheiro, né? Você tem que saber valorizar o dinheiro para você ter... E aí vocês discutiram um ponto muito legal, que foi muita ingenuidade ou muita ganância, né? Então, eu achei muito legal essa colocação que vocês dois fizeram na live, é a questão de você realmente não valorizar, ou você é ingênuo demais para acreditar numa pirâmide financeira, ou você é ganancioso demais para não enxergar que é preciso dar passos mais seguros, ter mais conhecimento do assunto, né? Então, a ganância faz isso que você perca, ou a ingenuidade também vai fazer. Então, procure nem ser ingênuo demais, nem ganancioso demais. Tem que se equilibrar nesse ponto. E para fechar a frase que eu achei legal dela, foi que o conhecimento, né? Você tem que começar investindo em você. Então, Maria, obrigado pela sua simpatia, mostrou-se para nós aqui, obrigado pela contribuição, né? Nos colocou aqui, nos trouxe, nos direcionou, trouxe mais alguns viés aqui sobre investimento que eu achei muito legal. Acompanhe ela nas dúvidas, eu acredito que ela tem muito conteúdo nos 2 canais que ela tem. Então é isso, cara, vamos distribuir porque conhecimento nunca é demais. Nosso pessoal da ABF está aí, a Aline Lara fala que em 2015, na graduação de Ciências Contábeis, ela fez um comparativo das ações da Petrobras durante 4 anos. Isso é bacana, é um meio de acompanhamento, parabéns. Aline, essa é uma informação bacana, tem que ser estudiosa. Fernando, eu vou ser breve aqui. A gente vai ter no programa Nortear, sexta-feira, a Adriana Souza Lima, doutorando em ensino da matemática. Ela vai falar sobre educação financeira nas escolas, ela leva matemática para as escolas, ela é professora e acho legal se a gente puder indicar mais um bate-papo bacana. Ela também é do Rio de Janeiro, como a Maria Lima é uma paraibana que se considera já uma carioca. Isso eu achei legal. Eu acho legal a gratidão que as pessoas têm pelo local onde elas moram por um período. Eu acho bonito quando a pessoa tem esse amor. Achei bonito ela falar isso, né? Então, 20 anos no local, muito legal. Nós temos o Grinaldo aí, a Beth rolando também. A Leide Werneck vai estar no dia 17 com a gente. Ela também é da última das invasões do Rio de Janeiro. Ela vai falar sobre empreendedorismo e educação financeira. E é bacana a gente falar isso. Quem vai estar com você amanhã no Compreender, que é aqui na Nortear também? Oi, cortou, Cleiton, desculpa. Quem vai estar com você amanhã no Compreender? Sim, amanhã nós temos o Alan, lá falando de Israel, né? É um jovem empreendedor. A gente vai falar sobre empreendedoria, conhecer um pouco da história de vida dele, né? Largou aqui o Brasil para ir se descobrir lá em Israel. Você já tem a arte dele para a gente divulgar mais tarde? Essa aí imperdível essa live aí. Uma outra coisa importante a gente falar, que agora nesse momento são vários educadores financeiros aqui nos acompanhando, e a gente tem a ABEF, Associação Brasil de Educadoras e Educadores Financeiros, da qual Maria, da qual várias pessoas que estão aqui com a gente podem fazer parte, ser associadas e levar a educação financeira para esse país, conforme recomendações de tio Grinaldo, o homem que criou um grito de guerra no dia da posse da diretoria. Certo, meu querido. Esse Grinaldo não para. E sucesso a todos vocês. Fernando, parabéns pelos comentários. Eu tenho recebido algumas coisas aí dos seus comentários. O pessoal disse que está sendo bastante assertivo. E quais são os trabalhos da Nortear que a gente destaca? Você viu que teve um testemunho da Roberta falando sobre Cara, eu queria parabenizar você aí pela Fabiana, né? Pela Fabiana, você chama Roberta, eu chamo de Fabi. Eu vou parabenizar, ela até colocou depoimento em público aí de que a mentoria que ela fez com a gente valeu a pena aí, ela já começou a empreender, já gerou aí uma renda extra que ela não esperava, né? Uma coisa que ela sabia fazer, mas não tinha pensado na ideia de ganhar com as coisas que você acaba fazendo de graça, né? Então,
a nossa mentoria acaba trazendo isso para as pessoas, uma ideia que ela não enxerga que aquilo agrega algum valor, alguma renda, e a Fabi conseguiu enxergar e já usou. Então fica o convite para vocês, quiserem bater um papo com a gente aí, sem compromisso nenhum, é uma mentoria gratuita que a gente faz a princípio, a pessoa se identificar, de repente, como diz o programa mesmo, nortear e criar frutos aí, né? Colher frutos como a Fabi colheu aí. Parabéns, Fabi, pela iniciativa, pela coragem. E foi que foi mesmo, hein? Parabéns nada, Fabi. A gente quer um vídeo seu, um depoimento por escrito. Parabéns nada. A gente quer uma coisa por escrito nas próximas horas. Tá Ei, bom? Fabi, eu só quer sair barato, né? Fernando, legal, meu querido. Sucesso para você amanhã no seu programa. Sucesso a todos. Uma excelente semana. E estamos aí para tirar as dúvidas. Parabéns, Fernando, pelo seu trabalho. Parabéns ao Grinaldo. Parabéns para a Maria que esteve com a gente. Parabéns para o Luiz Onsendorf, para a Fabi Roberta e para todos vocês. Forte abraço, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.